Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Como eu tinha falado numa postagem no Facebook, eu vou começar a fazer uma análise do livro O Livro dos Dois Princípios, de Jean Delugue. Você não deve conhecer esse cara, né? Mas o Jean Delugue era um cátaro. E acho importantíssimo que a gente estude essa obra porque ela é uma exposição da doutrina cátara a partir do corpo filosófico, argumentativo dos escolásticos. Então, a realidade é que hoje, eu tenho falado em maniqueísmo, eu tenho falado em catarismo, e eu já via, óbvio, isso antes, né, mas se torna muito evidente pelo comportamento das pessoas que parecem ideias primitivas, sabe? Você falar por exemplo, maniqueísmo se tornou uma expressão pejorativa, né? Ah, você é muito maniqueísta, né? Isso não tem nem tem a ver com o maniqueísmo. Isso é uma herança cultural nossa de que o maniqueísmo é algo ruim, de que o maniqueísmo tem a ver com intolerância, nada mais errado do que isso, nada mais absurdo do que isso, assim como o catarismo, porque os cátaros não se chamavam cátaros, isso era uma expressão pejorativa atribuída a eles, né? Daí já se vê que nós o conhecemos pelo nome em que eles eram xingados, aí você vê como que a história se desenrolou e parece até que os cátaros, por exemplo, que eram herdeiros do pensamento maniqueu, eram malucos, arruaceiros, criminosos, né? Inclusive os apologetas, os apologistas do cristão, dos católicos hoje em dia, eles até usam esse argumento, né? Eles dizem que os cátaros, e é verdade, eram uma ameaça para a sociedade medieval, porque abominavam, por exemplo, o juramento, né? E antes de um estabelecimento de uma jurisprudência, de contratos e coisas desse tipo, o juramento era essencial. Mas é no mínimo estranho, né? Porque o cristianismo começou contra a cultura, né? O cristianismo bíblico, o cristianismo dos mártires era um cristianismo de contracultura. É estranho que de repente o cristianismo se adeque ao status quo e justifique um massacre a partir dessa adequação, né? Não há o que se dizer sobre o perigo dos cátaros, né? Isso eu estou fazendo a crítica fenomênica. Já fiz esse mesmo comentário, mas de maneira mais espiritual, dizendo que o florescimento dos cátaros aconteceu antes do tempo. Mas isso, se você quiser entender mais, eu fiz um breve vídeo sobre os cátaros nos 52 dias, dê uma olhada lá, eu vou voltar ao assunto, mas você vai entender um pouco do que eu falei. Mas os cátaros não foram vencidos porque a argumentação deles era fraca, de maneira nenhuma. Santos destacaram a virtude dos cátaros. Todos os povos, todos os vilarejos que interagiram com os cátaros tiveram experiências de conversão, de admiração. Mesmo soldados que os cercaram, que estabeleceram o cerco ao redor da última fortaleza dos cátaros, reconheciam a virtude, a honestidade deles e não queriam atacá-los, matá-los nem destruí-los. Os cátaros foram vencidos pela espada. E é óbvio que depois que você venceu alguém pela espada, não vão aparecer pessoas muito animadas a defender e argumentarem em cima daquilo, né? Então criou-se o estigma de que o catarismo, o maniqueísmo, que também foi interminado à força. Os maniqueus foram perseguidos em países árabes, eles foram perseguidos na China, banidos da China até. A maioria dos maniqueus sobreviveu ocultamente dentro de templos budistas. Eu fiz um curso no centro de estudos, eu não disponibilizei online esse curso, sobre o shintoísmo cristão, falando da fusão entre os maniqueus e os budistas, né, e como que esse pensamento mais tarde chegará ao Japão, influenciará o Japão. Mas enfim, então esses grupos não foram derrotados porque a argumentação deles era ruim, porque eles não tinham uma boa retórica, porque eles não podiam defender seus pontos ou porque seus pontos eram primitivos. Nem eles eram os intolerantes, ao contrário. Eles foram massacrados e aí a partir daí você não tem mais ninguém que os defenda de maneira adequada. Bom, o livro de Jean Delugue não existe em português. Existia em inglês, foi onde eu encontrei e baixei o arquivo, não encontrei para vender. Baixei o arquivo, mas eu não encontrei mais. No site que eu baixei, eu não encontrei mais. Então, se você encontrar o livro, inclusive me avise, seja para vender em inglês, me comunique.
não encontrei. Mas existem fragmentos desse texto neste livro aqui, Os Cátaros, que é o melhor... Bom, existem pouquíssimos livros em língua portuguesa sobre os cátaros. Esse livro está esgotado. Eu nem sei que editora que é, né? Coleção Esfinge, não tem nenhuma indicação aqui da editora. Ele é um livro esgotado, mas é um livro excelente, muito bom mesmo. Não apenas porque ele não apenas fala sobre os cátaros, mas ele fala dos desdobramentos da doutrina cátara, inclusive depois da destruição e da perseguição aos cátaros. E aí no final do livro você tem vários apêndices, um deles é o livro dos dois princípios, de Jean Delugue. Não tem o livro todo, mas tem boas partes aqui que ajudam a ter uma ideia da capacidade argumentativa que eles tinham, de como eles defendiam as suas doutrinas, e vale a pena se você conseguir. Esse livro também não é fácil de encontrar, demorei bastante para achar, mas se você tiver a oportunidade, vale a pena. Então é esse livro que nós vamos estudar. Nós não vamos estudar este livro, tá? Nós vamos estudar o livro dos dois princípios. Como ele utiliza a argumentação típica dos escolásticos, né, que é aquela argumentação mais um pouco rebuscada, né, em que você pega um elemento do argumento e vai desenrolando, isso pode ficar um pouco maçante. Então eu vou tentar fazer com que seja menos maçante, e ao mesmo tempo que você perceba como havia uma lucidez extraordinária, e repetindo, né, uma lucidez que até que a espada se interpusesse e a bloqueasse, a silenciasse, essa lucidez não foi derrotada por argumentos. Os cátaros não foram vencidos por argumentação, não foram vencidos pelos doutores, eles foram vencidos por decreto por soldados. Antes de seguir, os cátaros são importantíssimos para nós na teose, e eu vou ler aqui um trecho de uma argumentação que eu fiz já algumas vezes, extraída do livro A Origem da Kabbalah, do Gerson Scholen, que é um grande estudioso de Kabbalah. Também é um livro que eu não sei se existe em português, a cópia que eu tenho está em espanhol. Mas olha só que coisa interessante, que o Gerson Scholen, que é um dos maiores estudiosos da tradição mística judaica. Eu já fiz essa afirmação, mas é interessante que um especialista dessa envergadura faça. Observe. As seguintes perguntas podem servir de ponto de partida natural para esta investigação. Debaixo de que circunstâncias irrompeu a Kabbalah à luz da história? Em qual caráter e em qual época apreciamos por primeira vez sua presença? Porque é óbvio que se você conversar com um judeu ortodoxo hoje, ele vai dizer que a Kabbalah veio de Adão, né? Mas óbvio que, embora judeu, Gerson Scholen sabem que não é bem assim. E ele está dizendo, se formos analisar onde que a Kabbalah emergiu, emergiu nos judeus, mas onde, quando, em que contexto? Como um fenômeno histórico dentro do judaísmo medieval, a Kabbalah surgiu em Provença, para ser mais preciso, em sua parte oeste, conhecida como o Languedoc, a cidade dos cátaros, né? E nesse sentido, o termo Provença se mostrará, né, aparecerá em nosso texto. Dali se difundiu na primeira metade do século XIII para Aragão, em Castilha, na Espanha, onde teve seu desenrolar mais clássico. Constitui desse modo um fenômeno da vida judia no Ocidente cristão. Não possuímos informação histórica e testemunho direto da sua existência ou difusão em terras do Islã. Porém, temos uma importante evidência negativa. Olha só, hein? Nas terras islâmicas você não tem nada sobre Kabbalah. Tem uma evidência negativa de muito peso, que é a que ele vai falar daqui a pouco. Então você percebe que a Kabbalah é algo que acontece no Ocidente cristão, em especial no Languedoc, onde os cátaros estavam, e comprovadamente em contato comercial com os judeus. A evidência negativa. Abraham, filho de Maimônides, que é o grande pensador do judaísmo, a diferença do seu pai
tinha inclinações místicas, porque Maimônides era um cara muito racional, né? Ele até dizia que a Merkabah, na verdade, era a filosofia aristotélica. Mas o filho dele tinha inclinações místicas. Tal como se evidencia em sua obra Kifayat al-Abidin, que se conserva em língua árabe e que agora tem sido parcialmente traduzido em inglês sob o título The Highways to Perfection. Escrito entre 1220 e 1230, ele evidencia que não conhecia nada de Kabbalah e que sua fonte de iluminação e edificação se constituía no sufismo do Islã. Ou seja, a prática mística do Islã, o sufismo, era o que o Abraham, filho de Maimônides, entendia como sendo o caminho místico dos judeus, né? Que estava de posse dos filhos de Ismael, mas era o caminho místico dos judeus. Ele não conhecia absolutamente nada sobre Kabbalah. Curiosamente, o Gerson Hollen vai resistir a entender que a Kabbalah migrou dos cátaros para os judeus, apesar dessa evidência gigantesca. Ele vai discorrer sobre ela, eu não vou continuar lendo. Mas, para mim, é óbvio, né? Por todos os motivos que eu já destaquei em textos e em vídeos, e esse aqui também é um fenômeno judaico-cristão. E se hoje ele é apenas judaico, porque os cátaros morreram, ou foram obrigados a ficar em silêncio, né? E falando sobre ficar em silêncio, a gente vai chegar num ponto em que a cultura mística dos cátaros vai influenciar a nossa cultura brasileira. Veja só. No texto que eu baixei do Livro dos Dois Princípios, tem uma introdução. E é muito interessante essa introdução. Vou ler para vocês. Os séculos 11, 12 e 13 foram marcados pelo ressurgimento na Europa de movimentos espirituais de caráter claramente gnóstico. Durante o final do século XI, uma religião gnóstica que sobreviveu à perseguição ortodoxa por muitos séculos no Império Bizantino e na Península Balcânica, a religião Bogomilo, encontrou o caminho para a região do Languedoc, no sul da França, e para as áreas do norte da Itália. Lá criou raízes e floresceu nos 3 séculos seguintes como a religião cátara, a tradição dos bons e verdadeiros cristãos, os bons homens, que era como eles chamavam, né? Os bons homens e mulheres. O termo cátaro foi usado nos tempos medievais de maneira depreciativa pelos opositores dos bons homens. Os cátaros simplesmente se chamavam bons cristãos. Durante esses mesmos séculos, na área em torno dos Pirineus do Sul, uma forma de misticismo heterodoxo tomou conta, um misticismo que tinha raízes históricas e arquetípicas na gnose e no gnosticismo da Antiguidade Tardia. Precisamente nessa época, na mesma área do sul da França, houve o primeiro florescimento da tradição dos trovadores e do gnosticismo judaico da Kabbalah. Inclusive, existem estudos que dizem que os trovadores, com suas cantigas românticas e tal, codificavam a doutrina cátara. Então você tem o surgimento dos trovadores, o romantismo que deriva daí, e a música popular brasileira, ela tem uma forte influência do trovadorismo. Eu espero mostrar isso em vídeos no futuro. Mas a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o romance e tudo mais, ela é herança dos trovadores, que é, na verdade, a doutrina cátara codificada e escondida. E essa conexão vem através de Portugal, né, onde os cátaros foram bastante protegidos, né? Então veja bem, dali do Languedoc você tem o surgimento dos trovadores, o gnosticismo cabalístico. Ao sul, na Espanha, tomou forma a tradição mística que deu origem a uma escola gnóstica no Islã, exemplificada por Ibn Arabi, que é uma figura muito importante para nós na teoses aqui, que, assim como o Rebbe Nachman de Breslav, defendia o primado da imaginação, Khayal, né, em árabe. A figura seminal nas tradições gnósticas turca, persa e sufi. São Francisco de Assis, esse já é importante para as ideias de Joaquim de Fiore e para os espirituais franciscanos que vieram depois, também foi profundamente influenciado pelo espírito deste tempo e desta terra cátara. E aí, católicos, meus irmãos, que eu amo tanto, que eu quero muito ver entrando na era do espírito, Francisco de Assis era só um cátaro ortodoxo. Isso aqui é a realidade. A doutrina dele era cátara, a postura dele era cátara,
mas ele era um cátaro ortodoxo. Então, veja a importância dos cátaros para nós na teose, né? A imaginação, a mentalidade mística do Ibn Arabi, né? O Kayala, a imaginação, Kabbalah Pop. A própria Kabbalah como um nascimento do cristianismo que se torna judaico e definitivamente apenas judaico, porque os cristãos bons, que eram os detentores das chaves da Kabbalah, foram mortos e perseguidos. A chave Portugal, né, que eu já falei tanto da ligação espiritual Portugal e Brasil, trovadores, influência na nossa música, ainda que ela tenha se degenerado, né, mas essa influência está aí, ela está viva. As centelhas de luz estão dentro da nossa cultura brasileira. Por mais cagada que ela seja, elas estão aqui. Bom, para terminar, né, vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o livro dos dois princípios. O Jean Deluglio vai defender pelo menos 3 teses do livro. A primeira é o óbvio título, né? O livro dos dois princípios. O mal não pode surgir do bem. Se Deus é todo-poderoso e bom, ele tem que ser todo-poderoso naquilo que é sua natureza. Ou seja, ele tem que ter, se ele tem todo o poder e ao mesmo tempo é bom, ele tem que ser todo-poderoso na bondade. Porque se ele tem todo o poder e é bom, então não existiria o mal. Ele tem que ser todo-poderoso na bondade, porque senão ele não é bom, porque a bondade precisa ser perfeita naquele que é todo-poderoso. Mas o mal existe, então deve haver um outro princípio que é todo-poderoso no mal, que se contrapõe ao princípio de todo-poder bom. Segundo ponto que ele vai defender, a ausência de livre-arbítrio. Isso é uma heresia gigantesca, principalmente para os católicos, né, que existem muitos... Hoje o livre-arbítrio é muito importante entre evangélicos e protestantes, mas é uma doutrina católica. Mas ele dizia que o óbvio, inspirado inclusive em Santo Agostinho, que foi o grande defensor do livre-arbítrio. Se Deus é bom, e tudo aquilo que Deus faz é bom, essa é a doutrina ortodoxa católica, o mundo é bom porque veio de Deus e tudo que Deus faz é bom. Então o livre-arbítrio tem que ser bom. Se o livre-arbítrio é bom, ele não pode ser usado para o mal. Ou seja, não é possível que alguém de posse do livre-arbítrio escolha afastar-se do bem e não estar no bem. Ele não pode ser uma chave de destruição. Um outro assunto, um outro tema que ele defende é: se Deus conhece o futuro, é impossível que, ligado ao livre-arbítrio, é impossível que o futuro que Deus vê não se torne o futuro que Deus está vendo. Ou seja, Deus não conhece possibilidades do futuro, Deus conhece o futuro. Então, quando ele criou os anjos, se ele os criou bons e eles se perderam no mal, ele teria que tê-los criado para se perder, porque ele enxergou a perdição deles e mesmo assim os fez, ou seja, ele seria o autor do mal. Então ele defende que não. Primeiro, não há livre-arbítrio, porque todas as coisas são movidas de acordo com a sua natureza, seja ela boa, seja ela má. Logo, não há livre-arbítrio aqui, nem mesmo em Deus, porque Deus ou é o princípio de todo bem, ou ele é o diabo, que é o princípio de todo mal. Não há livre-arbítrio, nem para Deus. E porque Deus não pode prever um futuro que não vai acontecer. Então ele não daria escolha a alguém para fazer o contrário daquilo que a natureza dele é apenas capaz de criar. E o terceiro ponto, que é o mais contundente, é que ele rejeita a tese defendida geral, hoje que eu saiba, apenas não é defendida pelos mormons, os santos dos últimos dias, de que Deus criou todas as coisas do nada. Santo Agostinho vai escrever muito sobre isso. Deus criou tudo ex nihilo, a partir do nada. E os cátaros, de maneira muito lógica e racional, vão observar que não. E que você não tem exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 1, há um mundo lá, sem forma e vazio, que Deus ordena. Quando Adão vai ser criado, ele é criado do pó da terra. Você não tem nenhum episódio, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, de criação a partir do nada. Você só tem criação a partir de uma matéria pré-existente. E o que os cátaros dirão então? O Deus bom cria a partir de si mesmo coisas boas. Por isso que ele não pode criar um livre-arbítrio que leve ao mal. E o Deus mau, que não é chamado de Deus, o demônio, cria coisas más a partir de si mesmo. Ou seja, ele é o material pelo qual ele cria coisas más. O Deus bom cria coisas boas a partir de si.
E a partir desses 3 princípios ele vai desenvolver toda a sua filosofia. Espero ser capaz de transmitir para você, espero que você goste e que você perceba que a opção dualista não é ignorância, não é retrocesso, não tem absolutamente nada a ver com intolerância. Intolerantes foram aqueles que perseguiram os dualistas, e que você perceba que isso está muito mais dentro de nós do que qualquer outra coisa, faz parte do nosso ser e da nossa essência. Muito obrigado a todos, sob o olho de Valles.